Prepare-se, porque o capítulo de hoje vai abalar as estruturas. Mentiras expostas, alianças perigosas e um flagra que ninguém esperava vão colocar mais fogo ainda nessa novela. Raquel está destruída, sem forças, enquanto Poliana observa tudo e não sabe mais como ajudá-la. E como se não bastasse, Gilda faz uma descoberta que pode mudar o rumo de toda essa história, revelando o rosto do verdadeiro responsável pelo atropelamento que quase tirou sua vida. Mas as surpresas não param por aí. Ivan e Heleninha sofrem um grande revés. Aldeide toma uma decisão radical e, no meio de tudo isso, Maria de Fátima segue se envolvendo com quem não devia. Fica comigo, porque você vai saber todos os detalhes desse capítulo que promete fortes emoções do começo ao fim. Poliana observa Raquel e sente o coração apertar. Ela está destruída, completamente sem chão, com o olhar perdido e as lágrimas já querendo cair. E não é para menos. Raquel acabou de descobrir que, mais uma vez, foi enganada pela própria filha, Maria de Fátima. Tudo aquilo que ela acreditava, as acusações que fez contra Ivan, caíram por terra quando a verdade veio à tona. Quem descobriu tudo foi justamente Ivan, o ex dela, aquele que Raquel jurava que estava envolvido no roubo dos dólares. Mas não. Ivan conseguiu provar que não tinha nada a ver com isso. E revelou o pior. Foi Maria de Fátima, a filha dela, que pegou o dinheiro e entregou tudo para Marco Aurélio. Raquel se sente traída, humilhada, sem forças. E Poliana, ao ver o estado dela, fica arrasado. Ele tenta pensar em uma forma de consolar Raquel, mas sabe que nenhuma palavra vai aliviar a dor de uma mãe ao descobrir que a própria filha mentiu, enganou e destruiu a confiança dela mais uma vez. Gilda finalmente junta as peças desse quebra-cabeça, cheio de mistérios, e faz uma descoberta que deixa todo mundo sem palavras. Depois de dias desconfiada, ela reconhece o rosto do homem que quase tirou a vida dela naquele atropelamento cruel. E o mais chocante, esse homem estava ao lado de César, tranquilo, curtindo a piscina da hípica, como se nada tivesse acontecido. Sem perder tempo, Gilda corre para contar tudo a Pascoal. O sangue dele ferve de raiva. Ele não acredita no cinismo de César, andando ao lado do próprio responsável por quase matar Gilda, como se fosse apenas mais uma coincidência. A farsa começa a ruir e Pascoal percebe que esse jogo é muito mais sujo do que imaginava. É ele, Pascoal. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. É o mesmo homem que estava na piscina com César, diz Gilda com a voz tremendo de ódio e indignação. Pascoal fecha os punhos, com o olhar tomado pela fúria. Agora, mais do que nunca, ele sabe que precisa agir antes que seja tarde. Porque se tem uma coisa que ele aprendeu, é que quem se aproxima de César se afunda nas mentiras e nos perigos desse mundo sujo. Ivan e Heleninha estavam com tudo pronto para embarcar rumo a Roma. A viagem, que parecia ser apenas mais uma oportunidade de trabalho, na verdade, é parte do grande jogo de Odete, que está mexendo as peças do tabuleiro para fortalecer suas alianças e manter o controle de tudo. O plano é simples: afastar Ivan dos problemas aqui e, ao mesmo tempo, amarrar Heleninha ainda mais nessa teia de interesses e manipulações. Só que o destino, ou talvez as próprias consequências desse jogo sujo, tratam de atrapalhar os planos. Ivan e Heleninha perdem o voo e toda a estratégia de Odete começa a desmoronar. Heleninha, que além de ser aliada, também é namorada de Ivan, fica visivelmente abalada. Ela sabe que a viagem não era só trabalho. Era uma jogada de poder, uma forma de garantir que Ivan se envolvesse ainda mais nos negócios e nas relações perigosas que rondam o nome de Odete. Ivan, por sua vez, finge estar tranquilo, mas por dentro sente que algo não está certo. Perder o voo não foi só um imprevisto. É um sinal de que, talvez, esse jogo seja muito maior do que ele imaginava. E enquanto o avião decola sem eles, o casal percebe que o passado, as mentiras e as armações continuam perseguindo cada passo que eles dão. Aldeide já não aguenta mais tanta humilhação, manipulação e jogo sujo. Durante mais uma conversa tensa com Marco Aurélio, ela finalmente explode. O empresário, como sempre, tenta impor sua autoridade, falando alto, fazendo ameaças veladas e jogando na cara dela que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Mas desta vez,
Aldeide não baixa a cabeça. Com o coração acelerado e a voz firme, ela joga todas as verdades na cara de Marco Aurélio. Cada palavra sai carregada de mágoa e indignação, e a tensão no ambiente cresce a cada segundo. Marco Aurélio, arrogante, ainda tenta manter o controle da situação, mas percebe que está perdendo Aldeide de vez. Você pode mandar em muita gente, Marco Aurélio, mas em mim, não mais. Chega! Dispara Aldeide, com os olhos brilhando de raiva. E é ali, diante de todos, que ela toma a decisão radical que ninguém esperava. Pede demissão. Cansada de ser usada, de ser tratada como peça descartável no jogo de poder da empresa, ela decide virar as costas e seguir o próprio caminho. Marco Aurélio, surpreso e furioso, tenta reverter a situação, mas já é tarde demais. Aldeide finalmente percebeu o próprio valor e não pretende mais fazer parte desse esquema sujo. A decisão dela pode mudar tudo, e o jogo de Marco Aurélio acaba de perder uma peça importante. O grande dia finalmente chega, o casamento de Aldeide e Laudelino. Tudo deveria ser alegria, sorrisos e festa, mas o clima está longe de ser tranquilo. Poliana, que tenta manter a pose de serenidade, está visivelmente abalado. Ele não consegue disfarçar o nervosismo e o corpo inteiro dele denuncia o quanto a tensão está tomando conta. Os olhos de Poliana estão inquietos, as mãos suadas, o coração disparado. Ele sabe que o casamento de Aldeide é uma vitória para ela, mas também carrega um peso enorme. Depois de tudo o que aconteceu, as armações, as mentiras, a briga dela com Marco Aurélio, Poliana teme que algo aconteça a qualquer momento. Enquanto os convidados se emocionam com a cerimônia, Poliana não consegue relaxar. O olhar dele vasculha o ambiente, desconfiado, como se esperasse que algum escândalo explodisse a qualquer instante. Ele se pergunta se Marco Aurélio vai aparecer para estragar o momento, ou se outras verdades ainda vão vir à tona durante a festa. Mesmo tentando disfarçar, Poliana não esconde o medo do que ainda pode acontecer. Porque nessa história, cada vitória parece vir acompanhada de uma nova ameaça, e ele sabe que o casamento de Aldeide pode ser apenas o começo de mais um capítulo turbulento nessa novela, cheia de traições e reviravoltas. Pascoal e Gilda não estavam preparados para o que os olhos deles iam presenciar. Já desconfiados de que algo muito errado rondava Maria de Fátima, eles decidem ficar atentos. Mas o que vem ultrapassa qualquer suspeita. Num momento inesperado, eles flagram Maria de Fátima ao lado de César. Não era uma simples conversa, não era um encontro casual. Era cumplicidade pura, troca de olhares, sorrisos escondidos e uma proximidade que só confirma o pior. Os dois estão mais envolvidos do que todos imaginavam. Gilda fica paralisada, o coração dispara no peito. Ela lembra das mentiras, das armações e da forma como Maria de Fátima enganou até a própria mãe, Raquel. Agora tudo faz ainda mais sentido. Pascoal, ao lado dela, fecha o semblante e sente o sangue ferver. Ele entende naquele exato instante que Maria de Fátima não está brincando. Ela está mergulhada até o pescoço nas tramas de César, e juntos podem ser ainda mais perigosos. O flagra é um divisor de águas. Gilda e Pascoal percebem que precisam agir rápido, porque a aliança entre Maria de Fátima e César é a prova de que as mentiras, as traições e os golpes estão longe de terminar. E o pior, quem se colocar no caminho deles pode acabar destruído. E depois de tudo isso, fica impossível não se perguntar: até onde Maria de Fátima está disposta a ir para conseguir o que quer? As mentiras estão cada vez mais escancaradas. Os aliados dela são perigosos e agora, com César ao lado dela, ninguém está seguro. O casamento de Aldeide deixou um clima estranho no ar. Raquel está destruída com a verdade vindo à tona. E Gilda e Pascoal já entenderam que precisam abrir os olhos antes que seja tarde demais. O que será que vai acontecer quando tudo explodir? Será que a máscara de Maria de Fátima finalmente vai cair? Deixa aqui nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Raquel.
E claro, se você está gostando de acompanhar cada detalhe dessa novela, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos prometem ainda mais barracos, traições e reviravoltas. Até o próximo vídeo!